Esse é o terceiro episódio da nossa série de Romanos. Nós estamos, durante o mês da Reforma Protestante, navegando através dos capítulos 2 e capítulo 3 de Romanos. O capítulo 1 nós vimos no ano passado e tomamos a decisão aqui na nossa igreja de que durante todos os meses de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, nós vamos voltar a este livro, a esta carta, que é tão importante para a nossa tradição evangélica protestante, para o evangelicalismo, visto que foi a partir da carta de Romanos que surgiu, por assim dizer, a Reforma Protestante. A conversão de Martinho Lutero se deu lendo e estudando o texto de Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 16 e 17, quando ele vai dizer que a justiça de Deus ela é revelada no Evangelho, do início ao fim pela fé. Porque a promessa do Antigo Testamento é que o justo viverá pela fé. Então, por causa disso, por causa do fato de que o livro de Romanos ele é pivô para que aconteça o movimento da Reforma Protestante, estamos comprometidos aqui na Igreja Batista Urbana, durante todos os meses de outubro que virão, em visitar uma porção do livro de Romanos. Nós estamos nesse ano vendo os capítulos 2 e 3. E certamente, enquanto nós fazíamos a leitura aqui com a Elô, você deve ter pensado, puxa, eu não entendi direito esse texto não. O que o apóstolo Paulo está querendo falar com essas coisas que ele disse? Parece difícil essa argumentação que ele está falando, e de fato, de todas as porções desses 2 capítulos que nós vamos ver ao longo desse mês, certamente estes 8 versículos são os versículos mais difíceis de compreensão. Porque o apóstolo Paulo ele decide fazer um parêntese em toda a sua argumentação para lidar com uma série de objeções que aquilo que ele está ensinando eventualmente poderia ser levantadas por aqueles que estão lendo o texto, por aqueles que estão ouvindo o seu ensino. Agora, antes da gente propriamente mergulhar no texto, antes propriamente da gente entender o que esse texto está dizendo, a gente precisa entender o contexto, aquilo que nós já visitamos ao longo dessa série, minissérie. Nós começamos no capítulo 2 e a tese paulina ela é muito simples. O apóstolo Paulo ele está querendo propor que também os judeus, também os religiosos, também aqueles que têm um padrão moral elevado, estes também estão debaixo de condenação. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele encerra o seu capítulo dizendo que todos os homens e mulheres, todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, eles estão debaixo de condenação. Não há esperança para alguém que não conheça o Senhor Jesus Cristo, esperança eterna. Essa é a tese do apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai lidar com a tese que é, não somente os, por assim dizer, pagãos, aqueles que não conhecem a lei de Deus, aqueles que estão distantes de qualquer movimento de moralidade, etc., mas também os religiosos, também aqueles que vivem uma dita integridade moral. Porque não é necessário ser crente evangélico para ser uma pessoa íntegra. Não é necessário ser crente evangélico para pagar as contas em dia, para ser uma pessoa correta, para viver uma vida de integridade. É bem verdade que isso é uma evidência da obra operada pelo Espírito de Deus em nós cristãos, mas moralidade é algo que nós temos em nós como um elemento intrínseco. Todos os seres humanos, eles são seres morais, dotados de algum senso moral, porque nós somos imagem e semelhança de um Deus que é moral. Então não é necessário ser crente para ser moral. Mas muita gente pensa, segundo o apóstolo Paulo, que porque ele é moral, porque ele é religioso, porque ele tem um senso ético, porque ele é uma pessoa, por assim dizer, direita, ele é diferente dos demais que estão debaixo de condenação. E vem o apóstolo Paulo e fala, não, sem Cristo, até esses estão debaixo de condenação. Porque ética pessoal não garante salvação.
seguir um padrão religioso não garante salvação. Ser uma pessoa moral e íntegra, que cria bem os filhos, que paga as contas em dia, que trata as pessoas com verdade e integridade, isso não garante salvação, está dizendo o apóstolo Paulo. E no capítulo 2 ele vai atacar a categoria religiosa que mais estava presente na igreja de Roma naqueles dias, que é a categoria dos judeus. E o argumento dele é muito simples. Ele diz: não adianta nada você ter uma herança espiritual, não adianta nada você ser alguém que tem de berço religioso, que papai, mamãe, vovô, vovó, bisavó, todo mundo era crente, porque se você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo por você mesmo, isso é atalho para o inferno. A herança espiritual, você que se diz judeu, você que se diz alguém que tem uma herança espiritual, isso não adianta de nada sem Cristo Jesus. O segundo argumento do apóstolo Paulo é que também não adianta nada ser alguém que é conhecedor da teologia, que é alguém que conhece a Escritura, sem ter sido cortado pela palavra e ter tido um encontro com aquele que é revelado na palavra, o Senhor Jesus Cristo. Não adianta nada ter a lei do Senhor, conhecer o que a palavra de Deus diz, sem ter tido um encontro com Cristo verdadeiro. Isso também não garante salvação. E em último lugar, o apóstolo Paulo, nós vimos na semana passada, ele diz que ritos, cerimônias e coisas do mundo religioso também não garantem salvação. E ele vai atacar a circuncisão dos judeus. Os judeus, eles eram circuncidados ao 8º dia, até hoje são, porque segundo a tradição judaica, a circuncisão é a marca física de um pacto espiritual, é uma marca física que comunica diretamente que aquele povo, aquele indivíduo que faz parte dessa aliança de circuncisão, pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo também chuta isso na lua e diz assim: olha, não, a circuncisão ela não salva. Para participar de culto todo domingo não salva. Ser uma pessoa que participa da ceia, nos cultos de ceia, não salva. O que salva é Cristo Jesus. E essas coisas todas, elas perdem o seu valor sem que o Senhor Jesus Cristo, Ele não esteja presente e seja o fundamento dessa prática religiosa. Agora, o apóstolo Paulo sabe que aquilo que ele vai falar não é necessariamente aquilo que todo mundo vai aceitar. O apóstolo Paulo, ele demonstra nesses versículos que nós acabamos de ler uma sensibilidade pastoral impressionante. Ele sabe que esse argumento de dizer que ser de berço, evangélico, que ser alguém que conhece a palavra de Deus, ser alguém que participa dos cultos, das campanhas, das reuniões e tudo mais, não salva, etc. Ele sabe que essa sua proposição vai levantar objeções. Ele sabe que essa sua argumentação vai apresentar algumas coisas difíceis, vai levantar, suscitar sentimentos e convicções difíceis no coração dos seus leitores. Por isso ele decide se antecipar. E os versículos que nós acabamos de ler, eles são um parênteses nessa argumentação inteira que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele, depois que fala essas coisas, ele agora vai eventualmente lidar com objeções que pessoas poderiam fazer quanto ao seu ensino. E meus irmãos, eu acho isso espetacular, porque se o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele foi alguém que se permitiu ser questionado e eventualmente se preocupar com as objeções levantadas sobre o seu ensino, quem são esses evangélicos hoje, brasileiros, que dizem: não questione o pastor, não crie, não pergunte, porque isso é insubmissão, ou não mexa com o ungido do Senhor, não faça isso e aquilo. O apóstolo Paulo entende que ele está lidando com gente que pensa, com gente que está reagindo e brigando com aquilo que ele está ouvindo, com esse ensino apostólico, e ele decide se antecipar e lidar com as eventuais objeções que o seu ensino levantaria. Isso é pastoral,
é o apóstolo querendo lidar com o coração da sua audiência, falando, eu sei que o que eu estou falando cria dificuldades na sua mente, e eu quero lidar com elas, eu quero tratar elas. É bem verdade que o apóstolo Paulo lida com essas objeções ao seu estilo, de maneira bastante direta e assertiva, mas ele não deixa de lidar com as objeções levantadas. Porque a igreja, meus irmãos, é esse ambiente onde eventualmente perguntas precisam ser feitas, lideranças precisam ser questionadas, ensinos precisam ser colocados em xeque. E o apóstolo Paulo se permite ser colocado à prova, ter o seu argumento colocado à prova, e aí ele vai mostrar e vai lidar com essas antecipações, com esses eventuais questionamentos que ele poderia ouvir enquanto seus leitores estão lendo a sua carta. E a primeira objeção, o primeiro questionamento que nós encontramos nesse texto, está no versículo 1, eu quero chamar de a objeção do desigrejado. Olha só o versículo 1, diz assim: que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Então o apóstolo Paulo é o seguinte, já que você falou que ser religioso não adianta nada para ser salvo, se você falou que participar de culto, de campanha, para ceia, ser direitinho, não adianta nada para ser salvo, se você está falando que nada dessas coisas, ter uma herança familiar, religiosa, uma herança espiritual, não adianta nada para ser salvo, para que eu vou ser então alguém assim? Qual que é a vantagem de ser um judeu? Qual que é a vantagem de ser um batista? Qual que é a vantagem de estar ligado a uma igreja? Esse é o discurso do desigrejado hoje. Eu gosto de Jesus, mas eu não gosto do povo de Jesus. Esse povo de Jesus é esses caras chatos. E eventualmente eu preciso dar o braço a torcer e dizer de verdade, às vezes o povo de Jesus é bem chatinho. Apesar de eu ter essa cara de garoto, meus irmãos, eu tenho a vida inteira dentro da igreja. Então, às vezes, chegam alguns mal-humorados no meu gabinete e falam assim, pastor, eu quero sair da igreja. Aí eu falo, vamos brincar? Vamos. Para cada razão que você me der para que você quer sair da igreja, eu te dou mais 5. Vamos brincar? Para cada razão que você me der, eu te dou mais 5 de volta para você sair da igreja. Porque, de fato, em alguns momentos, ser alguém ligado à comunidade, isso exige um estofo emocional e espiritual que muitas vezes nós não temos. Então o argumento é esse: Paulo, se você está dizendo que essas coisas não servem de nada, então de que adianta ser crente? De que adianta ir para a igreja? Sendo um pouquinho mais direto, por que nós estamos aqui? Aí o apóstolo Paulo vai responder de uma maneira muito simples o argumento do desigrejado. Ele vai dizer assim, versículo 2, muita? Qual que é a vantagem? Tem muita vantagem, em todos os sentidos, principalmente em primeiro lugar, porque aos judeus, foram confiadas as palavras de Deus. O apóstolo Paulo, ele está mencionando uma coisa que eu acho que é espetacular, mas é algo que tem sido desvalorizado em nosso meio, ou pelo menos não é percebido em nosso meio. O apóstolo Paulo está dizendo assim, os judeus eles têm uma vantagem que é simples, é que eles foram aquele povo no qual, ou onde, no contexto no qual Deus decidiu se revelar, se fazer conhecido. Deus chamou a nação de Israel para que a nação de Israel seja um palco, para que Deus se faça conhecido a todas as nações, por meio da vida e da proclamação de Israel. Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, eu te darei um grande nome, de ti virão nações, e olha, deixa eu te falar, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. O meu plano em te chamar, Abraão, senhor judeu, é porque eu quero que você seja aquela nação onde eu vou derramar o meu conhecimento, as minhas revelações, as minhas palavras, e que através de você o mundo me conheça. Tenho o privilégio de saber quem Deus é.
O judeu tem o privilégio de receber revelação de Deus, saber quem é o Deus verdadeiro. É bem verdade que o novo Israel não é mais o Israel étnico da bandeira de Israel. O novo Israel é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fez um único povo de judeus e de gentios, de gente que era de judeu e gente que não era judeu. E ele juntou esses dois por causa da fé. E agora nós, igreja, somos o Israel verdadeiro de Deus. Somos a nação eleita, o povo e sacerdócios real, estabelecido desde a antiguidade. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que nós desprezamos o privilégio de andar no meio de gente e de viver no meio da comunidade que sabe quem Deus é. A gente não mais reconhece como um privilégio estar no meio de um povo que conhece a palavra de Deus, de andar no meio, perto de gente que sabe quem Deus é. Como você sabe, eu casei com a Isabela, e a Isabela ela não vem de um berço como eu venho, um berço evangélico. Eu já sou a terceira geração de cristãos sérios na minha casa. Meu pai era crente, pastor, mais de 45 anos de ministério pastoral. Meus avós eram cristãos. Então eu cresci nesse contexto cristianizado, por assim dizer, ao redor de gente que amava a palavra de Deus, ao redor de comunidades, imerso em comunidades, onde eu encontrava gente que levava a sério sua vida com Deus, que amava o Senhor Jesus e queria transmitir isso para as outras pessoas. A minha esposa não. A minha esposa não veio desse contexto. Então foi muito interessante, especialmente no nosso primeiro ano de casamento, algumas coisas que eram tão óbvias para mim, tão elementares, porque na mesa do nosso almoço em casa a gente discutia calvinismo e arminianismo, a gente discutia coisas da teologia, a gente falava da palavra de Deus como o pessoal fala de futebol no churrasco. E aí algumas coisas que eram tão elementares e tão basilares e tão fundamentais para mim, eram absolutamente estranhas à minha esposa. Eu falava, puxa, mas uau, eu nunca tinha pensado isso, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha ponderado essas coisas, Isaac. E de onde é que vem isso? Do simples fato de que eu tive o privilégio, a bênção de crescer no meio de gente que conhece a palavra de Deus. Eu quero falar com você que é pai e mãe. Não negue este privilégio aos seus filhos. Permita que os seus filhos andem perto de gente que ama o Senhor, que ama o Senhor Jesus, que amam a palavra de Deus, que querem produzir vida comunitária, espiritual, que realmente faz diferença e que abençoa. Não negue isso aos seus filhos. Eu vejo pais muito preocupados, e eles estão legitimamente preocupados com a formação acadêmica de seus filhos, com a formação física, motora, psicológica dos seus filhos, afetiva dos seus filhos. Mas eu vejo muitos pais absolutamente inertes e completamente alheios à responsabilidade que Deus lhes deu de formar os seus filhos também espiritualmente, de expor os seus filhos também à comunidade cristã, de fazer com que os seus filhos cresçam e desfrutem dessa bênção de estar no meio do povo de Deus. O problema do desigrejado é que quando o desigrejado diz, já que Jesus é suficiente, eu não preciso de igreja, ele está dizendo uma coisa muito simples: eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da palavra de Jesus. Porque é no seio da comunidade do povo de Deus que a palavra de Deus ela é revelada, que a palavra de Deus ela é valorizada, é que eu ouço e sei qual que é a vontade de Deus. Que vantagem há em ser judeu? Que vantagem há em ser batista de carteira ou alguém que está inserido numa comunidade? Que vantagem há? Muitas, está dizendo o apóstolo Paulo. Dentre elas, é que Deus deu a eles a palavra de Deus. Esse povo não fica desconfiando qual que é a vontade de Deus. Eles sabem de maneira revelada e direta. Você conhece aquele tipo de gente que fica, qual será a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus? É isso ou aquilo, amarelo ou vermelho, manhã ou noite, isso ou aquilo. A comunidade da fé sabe, porque tem acesso à palavra de Deus. Este é um privilégio
espetacular, que eu e você não podemos negociar, que eu e você não podemos tratar com leviandade. Especialmente eu e você, que temos a responsabilidade de transmitir a nossa fé àqueles que vêm depois de nós, os nossos filhos, aqueles que estão debaixo da nossa influência. Não despreze o fato de que é um grande privilégio crescer no meio do povo que ama a Deus e que conhece a sua vontade. Então ele está dizendo, qual que é a vantagem então se igreja não salva? É que na igreja se encontra o povo que anda com Deus. É que na igreja se encontra a palavra de Deus sendo exposta domingo a domingo. É que no meio da igreja a gente descobre a vontade de Deus. Andando com gente que ama Jesus, a gente é abençoado, acolhido, amado, amparado. É no meio da comunidade da fé que a gente vê o cristianismo sendo encarnado, ganhando uma dimensão real, prática. É no meio da comunidade da fé que a gente ouve a voz de Deus de maneira mais nítida, sem qualquer ruído que esteja por fora aí. Ali é claro e absoluto. Qual que é a vantagem então, o senhor Paulo diz o desigrejado, de ser judeu? A vantagem é simples. É que eu posso lá conhecer a Deus de maneira profunda e saber a sua vontade. Segunda objeção. É uma objeção um tanto mais intrucada, que parece que é uma objeção mais difícil, que é a objeção que eu quero chamar aqui do teólogo seminarista, do indivíduo que vai para o didaquê, ou estuda a palavra de Deus de maneira mais aprofundada, aí ele começa a se achar um pouquinho, vira sabichão da teologia. Aí ele quer ser, quer falar difícil, ele vai para o pequeno grupo, aí ele fala, não, porque o supralapsarianismo diz assim, assim, assim. Não, porque existe uma doutrina, a doutrina da substituição penal. Aí ele fica lá discutindo essas coisas, e esse é o seminarista. Ele está ouvindo o apóstolo Paulo falar, e ele fala assim, Paulo, mas peraí, tem um probleminha aí nisso que você está falando. Olha lá o versículo 3 comigo, ele diz assim, que importa se alguns deles foram infiéis? Ele está se referindo aos judeus. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Note que o apóstolo Paulo está levantando uma objeção de alguém que eventualmente conhece a história de Israel no Antigo Testamento. Ele está dizendo assim, Paulo, peraí, quando você diz que judeus e gentios, eles estão absolutamente no mesmo patamar diante de Deus, carentes de Cristo, e que sem Cristo eles estão condenados, você está desprezando um monte de texto bíblico que fala que essa nação é uma nação privilegiada. Você está desprezando milênios de história do Antigo Testamento que diz que de fato os judeus eram especiais. É verdade que eles não foram fiéis. É verdade que a maioria dos judeus eles não foram fiéis e não obedeceram a Deus e não foram fiéis ao Senhor e à sua aliança. Mas Paulo tem um monte de passagem bíblica que diz claramente que essa nação é uma nação especial. Então você está me dizendo que agora que Deus colocou judeu e gentil no mesmo patamar, Deus anulou e agora ele vai ser infiel às suas promessas? Deus anulou tudo aquilo que ele disse e agora ele vai se tornar infiel com base na infidelidade do povo de Israel na história? Porque Paulo, Deus ele fez promessas especiais para esse povo, sim. Existem alguns privilégios que são exclusivos da nação de Israel, que o apóstolo Paulo inclusive vai atacar no capítulo 9. Olha aí comigo no capítulo 9, a partir do versículo 4. Romanos 9, a partir do versículo 4. Romanos 9, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vai reconhecer isso que o teólogo sabichão está falando para ele. Ele diz assim, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Ou seja, essa nação foi considerada por Deus adotada.
Deles são a glória divina, eles são os receptáculos da glória de Deus. Eles viram Deus derramar as 10 pragas no Egito, eles viram a manifestação da presença de Deus no Sinai, eles viram as grandes coisas que Deus operou na história, eles são testemunhas da glória de Deus. Deles são as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas. Deles são os patriarcas, e mais do que isso, é a partir deles, dos judeus, que nós traçamos a linhagem do Filho, de Jesus. Jesus é judeu, Paulo. Então por que você vem falar, Paulo, que os judeus e os gentios estão condenados por sua incredulidade, estão condenados igualmente e tão carentes como o povo de Deus, como qualquer outro povo? Se na Bíblia nós encontramos promessas sobre eles, então quer dizer que a infidelidade desse povo ao longo da história significa que Deus se tornou infiel? Aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, não, versículo 4, volte lá no capítulo 3, não, e ele é enfático, ele diz assim, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é uma coisa muito interessante na sua resposta, que está revelando um pouquinho da índole do indivíduo que questiona o apóstolo Paulo. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando, olha, pelo que eu estou entendendo na sua argumentação, você está usando a fidelidade de Deus para justificar o tipo de vida que você vive, mas você está esquecendo que é também a fidelidade de Deus que garante o juízo de Deus. Sabe aquele tipo de crente que gosta de acolher a palavra do pastor quando ela é uma palavra abençoadora, quando ela é uma palavra de graça, quando ela é uma palavra de bênção? Aí quando vem o pastor ou vem uma outra pessoa, outro irmão dá uma exortação, a gente fala, não, isso daí é para aquele irmão lá, aquela mulher lá que vai de saia curta para a igreja. Ah, isso daí é para aquele cara lá que está devendo na praça que eu sei. Isso daí, em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele está falando uma coisa muito interessante, que ele está dizendo assim, olha, quando você vem questionar essas coisas que estão relacionadas à justiça, ou à fidelidade ou infidelidade de Deus, na verdade você está trazendo um argumento que está revelando o teu coração. Você é aquele que gosta de falar da fidelidade de Deus no cumprimento das promessas de Deus, você é aquele que gosta de falar da fidelidade de Deus no fato de que Ele de fato fez promessas para me deixar numa posição positiva, você gosta de falar da fidelidade de Deus como algo que garante a minha primazia como filho, mas na hora que você precisa reconhecer que é justamente também a fidelidade de Deus que faz com que Ele também julgue o mal e condene o pecador, isso você não fala. Isso você não aceita. Você gosta da fidelidade de Deus em seu lado positivo. Você gosta da fidelidade de Deus quando ela garante promessas. Você gosta da fidelidade de Deus e do caráter fiel do Senhor quando ela diz que eu sou filho, quando ela diz que eu sou uma pessoa que tenho privilégios espirituais porque estou em Cristo Jesus. Mas quando a fidelidade de Deus te lembra que Ele também julga e será justo no seu julgar, será reconhecido, justificado nas suas palavras, quando for exercer julgamento, então, nessa hora, eu não gosto de falar desse tipo de fidelidade. Mas, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É a mesma fidelidade que nos abençoa, é aquela que também nos condena e nos disciplina. Por uma razão simples. Deus, Ele, por ser fiel, Ele é fiel em abençoar e cumprir as suas promessas, mas Ele também é fiel ao seu próprio caráter de santidade, que não aceita o mal. Então, esse argumento teológico que o teólogo de plantão aqui está querendo questionar e levantar como objeção ao ensino de Paulo, que diz assim, Paulo, você horizontalizou judeus e gentios, mas você esqueceu das promessas que Deus deu para os israelitas. Vem o apóstolo Paulo e falou, não esqueci não. É justamente essas promessas que garantem que que Deus vai julgar e condenar o réprobo, porque Ele é fiel. A sua fidelidade corta para o bem, mas também corta para o juízo. Corta para a bênção, mas também corta para a condenação.
Deus é fiel. Creia no caráter dele, independente de qualquer coisa. Diante do caráter dele, o mundo inteiro pode falar A, se Deus fala B, o mundo inteiro está mentindo ao falar A. Se Deus diz que casamento é homem e mulher e sua prole, isso é família, o STF pode dizer que não é, a sociedade pode dizer que não é, o mundo pode dizer que não é. Seja Deus verdadeiro e o mundo inteiro mentiroso. A fidelidade de Deus garante isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Fique com a palavra de Deus inteira, quer para o cumprimento das suas promessas, quer para o cumprimento do seu juízo. Por isso, esse argumento, essa objeção que é trazida ao apóstolo Paulo, é aquela objeção que faz com que eu e você pensemos duas vezes sobre o tipo de vida que nós vivemos. Porque a gente gosta de falar, ele vai voltar, ele vai me levar para o céu, ele vai me abençoar, se meus filhos estarão protegidos, a graça está abundando e superabundando. Mas ele também julga. E ele também condena. Ele também não gosta daquele movimento do meu coração que se apropria da fidelidade de Deus como uma maquiagem para disfarçar a minha incredulidade e a minha imoralidade. Em terceiro lugar, a objeção do intelectual. Olha só comigo, versículo 5. Mas, se nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, o que diremos? O intelectual aqui, ele está fazendo um argumento muito interessante, porque ele está tomando como verdade algo que de fato é verdade. Deus, porque ele julga o mal, ele é glorificado, ele é honrado. Ao julgar o mal, Deus, ele é louvado por isso. Deus não é só honrado e glorificado porque ele ama e abençoa e salva, mas Deus também é honrado e glorificado porque Deus também pune o mal. Porque, meus irmãos, mal sem punição é corrupção, sabia? E a gente odeia, a gente gosta de falar, né? Nosso discurso político fala, não, eu sou anticorrupção. Se você é anticorrupção, então você precisa defender obrigatoriamente que todo e qualquer mal praticado precisa receber a sua retribuição. Em 2013, uma multidão foi para Paulista, quando Lula foi preso, louvar o Sérgio Moro. Imagina o Deus justo, perfeito, que não julga com parcialidade, um Deus que julga com retidão. Quando este se manifestar como justo juiz, ele também será honrado e louvado. Ele também será glorificado por isso. A glória de Deus não se faz somente porque Deus é amor e salva pecadores, mas justamente porque Deus também condena. Isso é verdade. Irineu de Lyon, ele fala uma coisa que eu acho dura, mas é muito, muito perspicaz. Ele diz o seguinte, que o gemido do inferno é um gemido que glorifica a Deus. O gemido do inferno é um gemido que glorifica a Deus. O inferno glorifica a Deus. Eu sei o que eu estou falando que está provocando, eu sei disso. E vim aqui para isso. A glória de Deus, ela é promovida não somente quando Ele salva, mas também quando Ele condena. E aí esse intelectual está partindo desse pressuposto. Espera aí, então se a justiça de Deus, ela é ressaltada pela nossa injustiça, por que Deus vai me condenar então? Se Ele usa a minha injustiça para se mostrar justo. Se Ele usa a minha condição de criminoso para se mostrar um juiz reto que condena o criminoso. Se Ele usa a minha condição de alguém que faz mal a outros e a mim mesmo para se mostrar como um justo juiz, por que eu tenho que sofrer essa condenação? Aqui o apóstolo Paulo, ele trata quase que de maneira
a ridicularizar essa objeção. Ele trata quase que de maneira a ridicularizar. Eu não gosto sempre de trazer para o púlpito os detalhes técnicos que nós encontramos no mundo da exegese, quando o pastor está lá estudando e preparando um sermão, mas uma coisa eu preciso trazer para você. Toda essa passagem, especialmente esse verso, tem um nome dentro da teologia. Nós chamamos de diatribe. Deixa eu explicar para você o que é um diatribe. Um diatribe é um recurso de oratória que o autor usa de perguntas e respostas para provar o seu argumento, mas não somente para provar o seu argumento, mas para ridicularizar o seu opositor. Então, o apóstolo Paulo agora ele usa o tal do diatribe justamente para falar assim: você consegue perceber o tamanho da asneira que você está falando? Você consegue perceber o tamanho da bobagem que você está dizendo? Se Deus ele é o justo juiz, se Deus ele é aquele que julga tudo e a todos, é claro que ele tem todo o poder e toda a autoridade para julgar alguém que está fazendo mal, ainda que isso signifique que ele seja glorificado. Porque antes dele ser glorificado, ele está agindo conforme a sua natureza, justa, reta, íntegra. Então punir o mal é uma demanda da sua natureza. Um Deus justo vai se voltar contra o mal, vai retribuir o mal. Você não consegue perceber o tamanho da bobagem que você está falando? Senhor intelectual, é bobagem. Para com isso. O versículo 6 diz: claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Se fosse assim, Deus não teria condições de julgar o mundo. Se você está dizendo que ele não pode julgar porque ele é glorificado no julgar, então ele não pode julgar ninguém. Ele fica de mãos atadas. O mal vai imperar sobre o mundo. As coisas, o mal não vai receber retribuição. E meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que é importante falar do caráter de juízo de Deus? Eu sei que até agora a gente falou em termos teológicos, até um tanto filosóficos, mas deixa eu explicar para você por que é importante crer num Deus que é justo. Porque isso apazigua a nossa alma diante do ultraje. Crer que um Deus justo um dia há de dar cabo do mal praticado contra nós, ou também em nós, isso nos apazigua a alma diante do ultraje. Aí a gente não quer puxar uma arma e matar o outro que fez o mal contra nós. A gente não vai agir de maneira justiceira. Por quê? Porque aquele que crê num Deus justo, ele pode descansar que um dia o justo juiz, ele vai dar cabo do mal. Talvez uma das cenas que mais me causou ultraje foi quando Isabela e eu fomos assaltados, andando no carro, fomos parados por um grupo armado, ali na região do Morumbi. E eu não fiquei ultrajado porque, enfim, foram agressivos em relação a mim, mas eu fiquei ultrajado porque foram agressivos em relação à minha esposa. Tiraram a minha esposa de dentro do carro como se ela fosse um animal, e aquilo me ultrajou de um jeito. Aí nessa hora eu consigo descansar e falar: Senhor, eu não preciso buscar retribuição, eu não preciso pegar em arma, eu posso até perdoar este que fez isso contra a minha esposa, porque eu sei que um dia, todo mal vai encontrar a sua retribuição. Isso apazigua. Precisamos de um Deus justo para apaziguar a nossa alma. Um Deus reloquite que aceita qualquer coisa é o Deus daquele que é vingativo, iracundo, que precisa lançar a mão do seu próprio direito para fazer o que bem entende. Agora, o que crê num Deus justo, ele está tranquilo, ele consegue apaziguar o coração, ainda que os ultrajes que venham contra ele sejam os mais absurdos. A minha experiência pastoral tem me mostrado mulheres perdoando maridos por coisas ultrajantes. E o discurso que eu ouço é: pastor, eu vou perdoar porque eu creio num Deus que um dia ele há de retribuir o mal, eu não preciso comprar briga, eu não preciso arrumar
não preciso pegar em arma, não preciso bater, não preciso fazer nada. Eu sei que um dia, o mal vai encontrar a sua retribuição. Um Deus justo é o fundamento para a nossa expressão de perdão, é um fundamento para o nosso apaziguar do coração. Um Deus justo que vai tratar o mal e vai tratar a incredulidade, vai tratar a maldade, é o que nos apazigua na hora do caos. Por isso, o apóstolo Paulo vira para esse pseudo-intelectual e diz: você não está percebendo o tamanho da asneira que você está dizendo? Você não está percebendo o tamanho da bobagem que você está dizendo? Deus há de julgar o mundo inteiro e vai ser glorificado em tudo isso. Última objeção que o apóstolo Paulo lida, estão nos versículos 6 e 7. E com isso eu quero caminhar para o fim. Desculpa, versículos 7 e 8. Alguém pode ainda alegar, diz o apóstolo Paulo, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Olha só que agora não é mais sobre a questão de justiça ou injustiça, é de verdade ou mentira. É uma questão ética que está sendo colocada em jogo aqui. Em outras palavras, esta é a objeção do libertino. E qual que é a objeção do libertino? Ele está dizendo assim: já que Deus vai ser glorificado por condenar a minha imoralidade, então eu vou pecar mais. Por quê? Porque pecando mais, logo Deus será mais glorificado. Esse é o argumento do libertino. É um argumento que usa lógica para tentar justificar a sua vida imoral. É o indivíduo que está dizendo assim: já que Deus, Ele é honrado, glorificado, porque Ele pune o mal, Ele pune o pecador, Ele repreende a sua justiça, a sua verdade, tudo isso aparece quando Ele age dessa maneira, logo eu vou pecar mais. É o famoso argumento do tá no inferno, abraça o capeta. É o libertino usando argumentos intelectuais para justificar a sua libertinagem, a sua imoralidade, a sua falta de compromisso com Deus. É o libertino querendo trazer uma objeção inteligentinha, simplesmente para poder maquiar a podridão da sua alma e da sua vida. Eu estou acostumado a ver esses universitários que vêm para mim, que chegam para mim trazendo objeções muitas vezes, elaboradas, bem articuladas. Não adianta nada, ver o namoro do garoto lá é uma várzea, é uma bagunça. Todo inteligentinho, mas não passa de um imoral, que na verdade está querendo usar a beleza e a glória de Deus para justificar a sua imoralidade e a sua mentira. Aí ele vem: já que Deus, Ele vai se fazer mais brilhante por causa da podridão da minha alma, então vamos pecar para valer. Quando eu comprei o famoso anel de noivado para minha esposa, descobri uma coisa muito interessante, uma tática muito interessante dos vendedores de joias. Se tem algum aqui, fica tranquilo, não estou querendo, constrangê-lo. Mas entrei na loja, na loja que eu fui comprar o famoso solitário, né? Que é você tem um anel de noivado, ele é solitário. Se é noivado, não devia ser solitário, mas tudo bem. É a cultura que diz isso. Devia ser o duplo, o companheiro, não o solitário, mas ok. Tive lá que ir comprar o anel solitário para minha esposa. Aí cheguei na loja, ela botou os anéis solitários numa espécie de bandeja de feltro de uma cor escura. Era preto o feltro. Por quê? Está aí a técnica para te vender um diamante que no feltro preto brilha pra caramba. Mas no dedo da minha noiva era aquele anel de noivado de pobre mesmo, sabe? Que eu não tinha dinheiro para comprar diamante de 20 quilates.
Aí no dedo da minha esposa eu olhava e falava assim, olha, na loja era diferente. Não era bem assim não. Na loja era diferente. Esse é o argumento do libertino. Ele está dizendo, olha, bota a glória de Deus nesse meu feltro preto aqui, escuro, para que Deus brilhe mais. Então eu vou meter o pé na jaca. Eu vou trair minha mulher mesmo, eu não vou estar nem aí para os meus filhos. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque no final das contas Deus vai ser glorificado. Intelectualidade a serviço de maquiar imoralidade. E meus irmãos, como nós somos bons em racionalizar o nosso pecado. Como nós somos bons em dar desculpa intelectual. Ah, pastor, veja bem, eu fiz isso com a minha esposa por causa disso. Tem uma razão, tem uma articulação lógica, tem um movimento. Intelectualidade a serviço da imoralidade. Eu vou viver na mentira, porque aí o caráter verdadeiro de Deus fica mais brilhante. Não, responde o apóstolo Paulo, a condenação destes é certa e merecida. Agora, meus irmãos, eu não vim dizer para você que a cura do libertino, ou a cura do intelectual, ou a cura do teólogo sabichão, ou a cura deste desigrejado, é uma regra, um compêndio, uma lista de checklist. Eu quero terminar esse sermão dizendo para você que essas objeções do nosso coração, essas coisas, elas não são respondidas com lógica, elas não são respondidas com um compêndio doutrinário, elas são respondidas com uma visão de um Deus grande. É uma visão que nos transforma, e não um compêndio lógico de doutrina, de respostas a objeções. O apóstolo Paulo, quando ele cita nessa passagem, Salmo 51, versículo 4, ele não está dizendo simplesmente um argumento lógico sobre a justiça de Deus, ele está querendo dizer que Deus é grande, que Deus é reto, que uma visão de um Deus grande, uma convicção no Deus grande que diz assim, para que seja justificado nas tuas palavras, para que fique provado que tu estás correto nas tuas palavras e prevaleças quando fores colocado debaixo de juízo. Ele está emprestando uma porção do Salmo 51. E talvez você não conheça o Salmo 51, eu quero lembrar para você qual que é o Salmo 51. O Salmo 51 é o soluço da Bíblia. Quando Davi pecou com Batseba e foi confrontado pelo profeta Natã, ele escreveu o Salmo 51. E ele disse ao Senhor, compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão de misericórdias, apaga as minhas transgressões. Porque pequei contra ti somente, e o meu pecado está diante de mim todos os dias, de modo que tu és justo em me condenar justamente. Só que ele não termina dizendo isso, ele fala assim, mas eu tenho uma visão de um Deus grande. Não somente porque tu és justo, mas ele diz, no versículo 10 desse mesmo salmo, diz assim, cria em mim, ó Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. A cura dessa libertinagem, a cura dessa intelectualidade espúria, a cura dessa teologia sem vida, a cura desse movimento que não valoriza a comunidade, é glória. É a visão de um Deus glorioso. Nos pés da cruz, a gente encontra o desigrejado, o teólogo sabichão, a gente encontra um intelectualzinho que está disfarçando a sua imoralidade, e a gente encontra o libertino. Todos eles, no pé da cruz, encontram a cura na visão de um Deus glorificado. Por isso eu vim aqui encerrar esse sermão dizendo para você, tenha a visão de um Deus grande, creia num Deus grande, não se permita ter a visão pequena, diminuta de Deus, porque é justamente isso que vai nos fazer, vai favorecer a nossa entrega pessoal ao pecado. Agora, no dia que eu e você tivermos
uma visão de um Deus grande, de um Deus santo, de um Deus amoroso, de um Deus poderoso, de um Deus que transcende quem sou, que tudo que nós somos, que tudo que há nesse universo. Isso vai me convidar para andar para perto dele. E vai reconhecer a sua beleza. A beleza de um Deus que se fez carne e morreu, entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos viver uma vida que honra ao Senhor, que valoriza a comunidade, que não dá desculpa para o pecado e que se é liberta verdadeiramente dos pecados da área moral, da libertinagem, da mentira, da falta de compromisso com a verdade. Na cruz somos libertos da incredulidade. Na cruz somos libertos de objeções espúrias. Na cruz encontramos um Deus que pode nos transformar. Por isso eu vim aqui essa noite dar para você a visão de um Deus grande. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Porque é um Deus grande que vai me transformar. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque somos transformados por uma visão de glória. Porque o que quebra o nosso coração, nos constrange na nossa falsa intelectualidade, que maquia a nossa imoralidade, a nossa perversidade, a podridão do nosso coração. Tudo isso encontra a redenção num Deus grande, num Deus amoroso, soberano, supremo, que nos ama e nos conforta, que nos salva de quem somos e que nos dá a razão para viver. Por isso, Pai, essa noite nos encontra, nos dá uma visão de um Deus grande, para que a gente possa ser abençoado por Ti e transformado, porque encontramos um Deus grande. Nós oramos assim no nome dEle. Amém.